E agora, dando continuidade ao nosso segundo painel do webinar pré-G20 do Integridade ESG, voltado para a análise das propostas para as novas políticas de governança, vamos falar de um tema super importante, que é a agricultura sustentável. Vamos conversar com Luiz Carlos, da Finapop. Ele é diretor executivo da entidade, que trata do financiamento popular para a produção de alimentos saudáveis. Ele é engenheiro agrônomo e atuou na área de cooperativismo de crédito por mais de 10 anos na Cooperativa de Crédito de Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Olá, Luiz. Antes de mais nada, agradeço a sua presença no webinar, falando de um tema tão fundamental para a sustentabilidade, que é a agricultura familiar. Bom, Luiz, a força-tarefa voltada para sistemas alimentares sustentáveis do B20 Brasil, que é o grupo que conecta a comunidade empresarial à cúpula do G20, elaborou algumas propostas para apoiar a transição ecológica dos agricultores. Entre essas propostas está a criação de modelos inovadores de financiamento e colaboração para apoiar a transição ecológica nessa área, em direção a sistemas alimentares resilientes e sustentáveis. A proposta prevê ainda que isso será feito usando mecanismos de financiamento combinados, melhorando as ofertas financeiras atuais, reduzindo os riscos e incentivando investimentos, além de redirecionar o apoio agrícola para acelerar a transição para sistemas alimentares, como eu disse antes, mais resilientes, mais sustentáveis e também mais equitativos. Bom, Luiz Carlos, diante da sua experiência na agricultura sustentável, e em relação também à sua experiência no financiamento agrícola, eu gostaria de perguntar se você acredita que essa proposta é viável, acredita que é uma maneira realmente eficaz de financiamento da transição energética na agricultura? Bom, eu acho que sim, uma proposta bastante interessante, bastante alinhada com os desafios que a gente tem na transição, né, da produção, da forma de produzir no campo, né? Mas eu acho que precisa levar em consideração, principalmente quando a gente olha para o público da agricultura familiar, as características, né, desse público que historicamente é excluído das linhas de crédito. A agricultura familiar que concentra a produção de alimentação, né, no Brasil, principalmente a alimentação diversificada e a alimentação que pode estar disponível nos circuitos curtos, né? O município que tem ali as escolas, que recebe a merenda escolar. Geralmente você tem produção no interior desses municípios, é uma produção diversificada, de maior qualidade nutricional e que precisa de incentivo para que de fato seja feita a transição, né, para essa produção agroecológica, mas muitas vezes esses produtores não têm apoio, né? E essa produção ela fica inviabilizada do ponto de vista logístico ou da própria ausência de financiamentos, e esses municípios, essas escolas acabam recebendo na própria merenda escolar alimentos que vêm de grandes centros urbanos de distribuição e com uma qualidade inferior desses alimentos e, claro, que com muito mais emissão de carbono, né? Quando a gente pensa em toda a logística de armazenagem e distribuição. Então, acho que para que, né, seja efetivo, é preciso que leve também em consideração a realidade, né, desses pequenos produtores, as regionalidades, né, as características de cada região, da própria organização desses agricultores, né, em cooperativas, em associações. Então, tem uma característica diferenciada que acaba sendo um limitante, né, e essa limitação pode acabar sendo reproduzida nesse novo tipo de financiamento se essas condições e características não forem levadas em conta, né. O Finapop, ele é um instrumento que já está há 4 anos, né, atuando junto à agricultura familiar, especialmente agricultores em territórios de reforma agrária, né, em todo o Brasil. Hoje a gente já atende cooperativas e associações em 22 estados do Brasil. E o nosso objetivo principal é criar condições para que essas famílias, esses agricultores familiares, através das suas organizações coletivizadas, consigam acessar crédito, né, especificamente para a produção de alimentos, e alimentos em modelos produtivos de transição agroecológica. Então, nós temos cooperativas e associações que já têm a produção com certificação orgânica, mas muitas delas ainda não têm um certificado, mas já trabalham num processo mais ou menos avançado de transição agroecológica, né? Então, a gente tem vários experimentos, vários financiamentos, né, que já atuaram aí para a redução do uso de insumos, para ampliação
da área de produção em sistema orgânico, né, ou já em sistema agroecológico. Isso acaba provocando também o aumento da diversidade desses alimentos, e, consequentemente, você tem aí um processo de preservação, né, dos recursos desses territórios onde essas produções estão acontecendo. Nós buscamos principalmente atender aquele público que nunca acessou crédito, né? Mais de 70% das cooperativas que trabalham com a gente, ou associações, acessaram o crédito pela primeira vez com o Finapop. E um dos motivos é justamente esse: quando você chega numa instituição financeira, quando você vai buscar um crédito, mesmo aquele crédito destinado para a agricultura, ele está formatado dentro do pacote, né? do modelão aí da produção ou de commodities, monocultivos, né? Quando você tem recurso para tecnologia, para maquinário, são para os grandes maquinários, né? Para tecnologia mais adequada, né? Para grandes produções, e você não tem abertura, né? Para receber propostas e projetos de pequenos agricultores, de pequenas cooperativas, que tem uma produção mais diversificada, que tem uma produção muitas vezes, né, tem as suas regionalidades, os ciclos de cada cultura. Então você acaba tendo que adaptar o projeto de produção à disponibilidade do crédito, e aí ou você não acessa, ou ele acaba se tornando inviável, muitas vezes vira uma armadilha, né, para o próprio endividamento dessas organizações, isso quando elas conseguem, de fato, acessar o crédito, né. São grupos de produtores que têm também limitações com relação a garantias, né, dificuldade de constituir garantia, dificuldade de cumprir com as exigências de manuais de crédito para poder acessar, né, ter a liberação ali de limites de crédito. Então, é um universo de pessoas, de um público extremamente importante para a segurança e soberania alimentar do país, que, né, estão fora do crédito convencional, mesmo das políticas públicas, né. Muita política pública destinada para esse grupo acaba não chegando lá na ponta, justamente porque os repassadores de recursos não estão preparados ou não têm as condições de analisar e ofertar esses créditos. Então, é isso que a gente vem buscando no Finapop, né? Criar esse ambiente onde o recurso tenha... o recurso, ele, na verdade, ele tem que atender a demanda concreta lá da base produtiva. Então, a gente busca criar ferramentas e mecanismos para promover essa relação entre investidores, né, pessoas comuns que estão lá deixando suas aplicações na poupança, em alguns outros títulos aí de captação dos bancos convencionais, essas pessoas poderem direcionar esses seus investimentos para projetos de produção de alimentos e alimentos agroecológicos ou em transição agroecológica, né? Hoje nós temos uma ferramenta de captação que é uma plataforma de investimento coletivo. É uma plataforma regulada, né, pela CVM 88 de 2022, que é um ambiente eletrônico onde os projetos das cooperativas, os projetos para a produção de alimentos, depois que eles passam, né, por uma seleção, uma qualificação, tem a sua análise garantida, esse projeto é colocado nessa plataforma com todas as informações essenciais ali da proposta, e os investidores, ao acessar essa plataforma, eles podem, né, analisando esses projetos, decidindo por um ou outro para financiar, ele faz o investimento diretamente nesse ambiente da plataforma. É um processo bastante simples, ele consegue entrar, faz um cadastro, escolhe a oferta que ele quer investir, escolhe o valor, né, a quantidade de cotas, a partir de R$100 ele já pode fazer o investimento, e ele mesmo gera o documento de pagamento, seja o boleto, o Pix, e ele passa a ser o investidor daquela oferta. Então, esse hoje é a ferramenta que a gente tem de forma mais direta e participativa, né, que as pessoas conseguem, inclusive, depois acompanhar a execução do projeto até a sua conclusão, né? Então, ali pela plataforma, recebendo informações, recebendo relatórios, do que aquele investimento está gerando de impacto naquela comunidade. Eu acho que sim, eu acho que é uma proposta bastante alinhada com esses propósitos, mas eu acho que ela precisa também levar em consideração a realidade da agricultura familiar no Brasil. A agricultura familiar é quem produz a maior parte dos alimentos, né, os alimentos que chegam até a mesa das pessoas, e a gente precisa garantir que as condições que hoje retiram essas pessoas, esses produtores do crédito, que eles não tenham essa mesma barreira, né, nessa proposta. Então, a agricultura familiar tem diversas características especiais que diferem da grande agricultura, que hoje já tem bastante crédito disponível, como, por exemplo, a dificuldade de acesso aos bancos, a dificuldade de constituir garantias. São produções que dificilmente conseguem seguro agrícola, e aí o seguro agrícola hoje está cada vez mais importante, né, por conta dos efeitos das mudanças climáticas, muita perda por seca, por enchente. Então, a agricultura familiar precisa também ser assistida nesse sentido.
para que ela funcione e que ela consiga fazer a transição, e é super importante que a agricultura familiar protagonize isso pela quantidade de alimentos que ela produz, a gente precisa levar em conta essas características próprias, né, desse tipo de produção. As condições regionais, as características dos locais, né, uma agricultura que geralmente está lá no interior do município, que tem muita dificuldade logística, né, para fazer esses alimentos chegarem até o comércio, para a compra institucional, para a alimentação das escolas. Então, é importante levar em consideração essas características para que, de fato, ela seja efetiva, né?